Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? A gente conversa muito, assim, eu conheço o Rodrigo, conheço um pessoal aqui, algumas pessoas, a Iris, estou vendo, minha colega do português, e assim, a gente, na verdade, quando a gente conversou, né, Rodrigo e eu, bom, deixa eu me apresentar, sou a professora Graziele, sou professora de língua portuguesa, trabalhei muitos anos na escola João Paulo I, depois trabalhei na escola Guajiviras. Boa tarde, Cleverson. E agora eu estou ali na diretoria de apoio pedagógico. E aí estamos iniciando um trabalho, né, em rede, junto com outras colegas, né, com o apoio da nossa diretora Gisele, as secretárias, enfim, sobre prevenção de violência na escola. Depois eu até vou falar um pouquinho sobre isso, assim, que eu acho que é interessante. Deixa eu só abrir a apresentação. Oi, Cris. Enquanto isso, Grazi, só falando assim, claro, né, pessoal, é um tema que foi pensado, porque tanto lá em maio, no presencial, alguns colegas trouxeram sobre como é que os estudantes estavam vindo, né, e a gente falou sobre questão de violência, né, então foi algo que foi visto, assim, que em várias escolas, né, uma constante agora nesse retorno à presencialidade, né, então o pessoal ficou 2 anos aí quase sem conviver, né, então muitas habilidades aí de relações, né, que antes da pandemia já não era uma situação fácil, né, veio ainda mais comprometida, né. Claro que aqui a gente está falando de educação, a educação não tem, né, uma receita pronta, né? Então, a ideia é estimular tanto vocês quanto orientadores, né? A Grazi, ele trabalha muito mais com as equipes diretivas, né? A construir escolas como instituições que buscam soluções, né? Soluções para os seus problemas. Então, a ideia não é dar uma receita pronta, mas dar uma base para que todos vocês possam, numa reunião pedagógica, numa conversa com as equipes de vocês possam aí, então, ter base para construir projetos, construir propostas de ação, né, de mudança aí frente à realidade de vocês. Até porque não tem como a gente dar uma receita para diversidade de escolas e de situações que tem em Canoas, né? E assim, quando a gente fala de violência na escola, violência escolar, a gente não está falando só de escola, né? E vocês sabem muito bem sobre isso, assim. A gente envolve muitos outros fatores e às vezes a violência ela estoura na escola, mas a origem dela ela não é na escola, né? Ela vem da família, ela vem da comunidade, ela vem de muitas outras questões. Por isso que eu acho que, bom, a gente vive com esse tema desde que nós existimos enquanto seres humanos, assim, né? A gente nunca vai conseguir erradicar a violência, até porque ela infelizmente, a gente está falando de algo cultural, de algo da nossa sociedade. O que a gente tenta é trabalhar prevenindo, tenta trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa minimizar essas agressões, enfim, que acontecem dentro da escola. E, claro, não existe uma receita pronta, a gente tem muitos outros fatores envolvidos e a gente sabe da dificuldade que é, né? Especialmente no período pós-pandemia. A gente tem ido fazer algumas visitas em escolas e, assim, ó, eu digo, a gente conversa com diretores, orientadores, professores, enfim, e o diálogo é sempre o mesmo, assim, ó, das dificuldades que estão enfrentando as escolas nesse retorno, junto com as famílias, junto com os alunos. Claro que a gente tem questões econômicas, tem questões sociais que envolvem, e aí acaba, né, a gente aí que está na escola acaba vivenciando isso, porque as crianças ficam muito tempo ali, né? Então, realmente, assim, a gente vai mais fazer uma discussão sobre isso, e eu acho que é um momento importante para nós que estamos desenvolvendo um trabalho de prevenção à violência escolar ali dentro da nossa rede, até para ouvir o que vocês também têm para nos dizer, para que a gente possa usar esse conhecimento de vocês para realizarmos intervenções adequadas dentro das escolas, tá? Então, deixa eu só apresentar aqui. E a gente vai, como eu não vou conseguir ver o chat, vocês podem ir abrindo o microfone a qualquer momento e fazendo perguntas ou colocações, assim, que elas são sempre muito bem-vindas, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma conversa. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo ver aí? Tudo certo. Tudo Quem certo? quiser pode escrever no chat e depois eu leio ali no final, não tem problema. Quem tiver sem perfeito.
Perfeito, obrigada, Rodrigo. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a violência escolar e estratégias de prevenção, tá? Mas aí a gente tem tudo isso aqui, né? Nós chegamos na sala de aula num período de isolamento, e aí nós lidamos com algumas dessas questões, com indisciplina, com conflitos, bullying, cyberbullying, outras formas de violência. E o que, que a gente tem a ver com isso, né? Na verdade, a gente tem tudo a ver, por mais que, como eu disse, algumas violências, elas surjam fora da escola. Por exemplo, a gente sabe que aumentaram muitos casos de violência doméstica, abuso sexual, enfim, essas questões todas que nós temos acompanhado e que pesquisadores, né, do mundo inteiro têm nos colocado em alerta. Isso vai refletir na escola, né? Não é incomum nós lermos todos os dias reportagens de crianças que chegam na escola e contam o abuso sofrido, contam a violência sofrida. E é claro que isso vai refletir na escola de alguma forma, né? Em alguma dessas formas de violência, ou ansiedade, ou, enfim, depressão, que é o que a gente tem acompanhado nas escolas. Mas aí eu acho que é importante, assim, a gente diferenciar um pouco o que é indisciplina, o que é conflito, o que é violência. Daí eu fui buscar um pouquinho essas coisas para trazer para vocês, né? E a gente está vivendo muito com a questão da indisciplina e a gente confunde com violência, e são coisas bem diferentes, assim. Então, aqui eu disse que a disciplina, ela é conhecida como uma desordem, uma desobediência, e ela se define como um ato ou procedimento que violente a disciplina, ou seja, vai contra as formas que as instituições têm. Então, vamos dar um exemplo. As crianças que vêm sem uniforme, nós temos normas na escola, e elas são extremamente importantes, principalmente quando a gente fala de questão de violência, tá? Os pesquisadores, as pessoas que atuam nessa área, elas falam que, antes de tudo, a gente precisa, nas escolas e na sala de aula, definir normas e procedimentos que não são tolerados em relação à violência. E em relação à disciplina, a gente tem essas normas também. Então, tudo aquilo que foge dessa ordem proposta pela escola, ela é chamada de indisciplina, tá? Depois a gente tem ali um pouquinho a definição de conflito. E aí a gente também vive muito essas situações que são extremamente importantes para nós. Então, a gente está falando de formas diferentes de pensar, sentir e agir. Quando socialmente aceito e explicitado pelas várias partes em um ambiente passivo de escuta ou negociação, ele é bom e produz mais democracia e cidadania, seja quando leva a consenso, seja quando permite a cada um aprofundar suas posições. Bom, vocês aí temos professores de projeto de vida, de história, geografia, que são disciplinas que nos fazem pensar, né, sobre muitas questões da nossa sociedade, e elas levam a diferentes formas de pensar. Eu não estou falando aqui em relação a preconceito, a racismo, que daí a gente chega no âmbito da violência. Eu estou falando de formas diferentes, né, de se pensar sobre um mesmo tema. E tanto a indisciplina quanto o conflito, elas são pontos de partida importantes para que a gente possa estabelecer um diálogo. Então, antes de chegar na violência, que às vezes a gente não consegue mais estabelecer um diálogo, esses dois momentos aqui de indisciplina ou conflito, eles são importantes para nós. E a gente deve muito aproveitar esses momentos, né, que acontecem, por exemplo, quando os alunos não aceitam alguma questão imposta pela escola, ou vamos falar de uso de celular, uso do uniforme, que são normas que estão no regimento da escola, então é importante termos conhecimento desses documentos para a gente saber o que é a norma da escola e se o aluno está fugindo dela. Mas esses momentos, eles são importantes para a gente, inclusive, discutir essas coisas, de onde surgiu isso, por que a escola determina que não pode usar o celular ou não pode usar o uniforme. Então, ao invés da gente adotar uma postura reativa e dizer tem que ser assim, a gente pode usar isso e começar a dialogar em relação até à estrutura da nossa sociedade, né? Por que a gente se comporta assim? E aí a gente tem aqui uma diferença sutil, assim, ó, uma ponte, uma brecha sutil entre um conflito e uma violência. E aí a gente tem aqui uma diferença.
O conflito, ele se transforma em violência quando uma das partes se sente superior e tenta impor a sua vontade. E isso a gente vive, né, como professor, e eu já passei por isso muitas vezes. Tudo que eu falo aqui, muitas coisas eu já fiz e ainda faço errado, porque a gente está em constante aprendizado, né? Estamos falando de escola, assim, com 30 crianças numa sala, cada um pensando de um jeito, cada um com uma história de vida, cada um com uma forma de pensar que vem de dentro da sua família. Enfim, a gente está falando de ser humano, e ser humano é muito complexo, né? E aí a gente, quando tem um conflito, às vezes a gente quer cessar ele. E aí a gente cessa impondo a nossa vontade. Nós, como professores, que somos ali na turma, né? Nós somos quem coordena a turma, e muitas vezes a gente tenta impor, dizer, não, tem que ser assim e ponto. E aí a gente entra num embate com o aluno, e o aluno pode, ou a gente mesmo, né? Tanto um quanto outra parte, pode adotar atitudes de violência, violência moral, violência verbal, violência até física, a gente sabe, né? Não é incomum. Então, o conflito, a gente tem que, e eu tenho lido bastante sobre isso, até porque, como eu falei, a gente já adotou e adota, assim, às vezes, muitas posturas que depois a gente pensa que poderia ter sido diferente. Nós estamos em aprendizado, lembrando disso, assim, a gente também não pode se culpabilizar no momento, se a gente adotar alguma atitude que não seja adequada, porque nós somos seres humanos e estamos sempre aprendendo, né? E aí, então, a gente tem que aproveitar o conflito e não transformar ele numa violência. E aí, assim, gente, como eu já falei antes, a gente sabe que a violência acompanha a existência, né, da humanidade. E ela é um problema de saúde pública, ela tem sido tratada como um problema de saúde pública, porque ela afeta a nossa saúde física e psicológica, de todos. Porque às vezes a gente tem um olhar apenas para quem sofre, normalmente, né? Mas a gente sabe que quem pratica a violência ou quem está no ambiente e que não está envolvido diretamente, ela também vai ter problemas, né, psicológicos, enfim, por viver nesse ambiente violento. E aí a gente tem também os diferentes tipos de violência, que eu acho que é super importante a gente entender, porque o manejo, às vezes, é diferente, né? A violência, de uma forma geral, é o uso intencional da força física ou do poder, real em ameaça contra si, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, enfim. E aí a gente está falando de uma violência de uma forma geral. E aí, dentro da escola, eu gosto muito de Charlot, que a definição é muito boa. A gente tem 3 definições, que é a violência na escola, a violência a ou contra a escola e a violência da escola. A violência na escola é aquela que acontece dentro do espaço, né? Conforme está ligada às nossas atividades ali naquele contexto. E a violência contra a escola é a violência da rotina, violência entre professores e alunos, violência entre pares, que aí entra bullying, cyberbullying, que a gente vai falar depois. E a violência da escola é aquela violência institucional, simbólica, que é aquela que os jovens suportam porque a instituição ela foi constituída daquela forma, e às vezes, bom, a gente pensa muito nas estruturas das escolas como um todo, né? Eu não estou falando só de Canoas ou só da escola tal, a gente está falando de escolas do mundo todo que tem, às vezes, até uma própria estrutura que ela acaba gerando, muitas vezes, uma violência institucional ou simbólica que a gente vai perpetrando ao longo dos anos, tá? Mas a gente vai olhar um pouquinho aqui. A primeira ali, por exemplo, eu não dei um exemplo, a violência na escola, às vezes é uma violência na comunidade, que ela acaba estourando dentro da escola, né? Tu tem um aluno ali e a gente vive muito isso, né? Tem um aluno ali que aconteceu algo fora da escola e acabou estourando dentro da escola. Então, a gente tem, e nos envolve também, não deixa de ser uma violência escolar. Vocês estão ouvindo o miadinho de gato aí no fundo, participando. E aí, aqui, assim, ó, a gente dentro da violência escolar, já falei, né, violência entre professores e alunos, violência entre pares, né, funcionários, enfim.
E aí a gente tem as diferenças da violência escolar. E dentre elas, que é o que a gente tem atuado mais intensamente neste ano, nas escolas da rede, muito a pedido das próprias equipes diretivas, que é para trabalhar com questões relacionadas ao bullying e o cyberbullying. Por que a gente tem que saber qual é a diferença entre bullying e violência escolar? Porque o bullying ele é um fenômeno bem complexo e, às vezes, muitas vezes, ele é difícil da gente resolver, não é uma simples conversa. Vou dar um exemplo. Tu tem uma briga ali no fim da aula, ou durante a aula entre dois alunos, eles brigam entre si, e aí, às vezes, o que a gente acontece? Às vezes chama a guarda municipal, às vezes chamam as famílias, conversa separadamente, depois conversa junto, eles se resolvem, e muitas vezes a gente percebe, a gente nem terminou a mediação e os alunos já estão lá de papo, conversando entre eles e está tudo resolvido. O bullying, ele já é diferente. O bullying, ele, às vezes, dependendo do manejo, dependendo da forma como a gente trata, ele pode piorar depois, né? Porque a gente tem aqui 3 aspectos importantes, né, do bullying em relação a um outro tipo de violência entre pares. A primeira dela, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? A primeira dela é a intenção de prejudicar. A gente tem ali um agressor ou mais, né, e uma vítima ou mais. Esse agressor, ele sabe quem ele quer maltratar, ele tem a intenção, eu sempre quando eu converso com grupos de estudantes, eu digo assim, é diferente de tu estar parado ali num corredor, passa um aluno, tu tá com o pé ali, o aluno cai, isso tu não teve intenção. Já o agressor, ele tem intenção de prejudicar o colega e ele escolhe, tá? E os agressores, alguns eles têm problemas psicológicos, mas alguns não, eles são conscientes daquilo que eles fazem. Eles se sentem superiores, então eles se acham melhores que os outros, e a gente percebe isso na sala de aula, aquele que quer ser o mais popular, aquele que quer ser o mais importante, e ele tenta dominar o grupo. E é interessante dizer assim, ó, que ao contrário do que se dizia antigamente, ele não se esconde mais, ele faz questão de mostrar, né, toda a sua superioridade, toda a sua intenção de prejudicar os colegas, inclusive, às vezes, para os próprios professores. A gente, muitas vezes, percebe isso, tá? E o principal, as ações são repetidas. A gente tem ações intencionais e repetidas, elas acontecem com frequência. E aí, às vezes, assim, tem pesquisadores que dizem, 3 vezes na semana, 3, 4 vezes no mês, mas o fato é que aquele agressor está sempre tentando fazer alguma coisa para aquela determinada vítima. Às vezes, uma única agressão, de tão grave que ela pode ser considerada bullying. Então, por exemplo, se um aluno ameaça o outro de morte e avisa, na semana que vem eu vou te matar, essa fala e esse tempo entre a fala e a possível agressão vão gerar nessa vítima um sofrimento psicológico gravíssimo. E aí a gente pode desencadear um monte de problemas, assim, e aí a gente pode considerar um caso de bullying. Por que a gente está falando especificamente sobre bullying? Porque é um fenômeno que tem estado muito presente nas escolas, vocês, mais do que ninguém, sabem disso, né? Apesar das agressões, às vezes, não acontecerem na sala de aula, não é incomum a gente ouvir relatos de alunos falando dessas questões. E, infelizmente, ainda na sociedade, eu nem falo de grupo de professor, nem de diretor, eu falo da sociedade de uma forma geral, acaba minimizando essas agressões, dizendo que é mimimi, dizendo que vai passar, mas que a gente não entende toda a complexidade para poder buscar uma solução. E essa solução, às vezes, ela é lenta e ela é demorada e nem sempre a gente consegue, ao contrário de outras formas de violência que a gente tem na escola. A grande questão é que nem tudo é bullying, tá?
O bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. E aí, às vezes, a gente não consegue distinguir e acaba achando que todo comportamento desagradável, ele é considerado uma situação de bullying. Tem até esse mesmo pesquisador aqui que eu citei, ele até diz assim, ó, que bullying é entre pares, ou seja, se tu tem um professor e um aluno, ele já é uma violência escolar, tá? Porque ele não está na mesma igualdade. Obviamente, se a gente falar de professor e aluno, professor, de uma forma ou de outra, inclusive pela autoridade, enfim, ele sempre vai estar num poder um pouquinho maior que o aluno, por mais que o aluno agrida o professor. Aí a gente tem violência escolar e não especificamente uma situação de bullying, tá? E aí, a gente tem também agora o cyberbullying. Ele não é um tipo de bullying, tá? Aqui, por exemplo, vamos falar de bullying. A violência física, a violência psicológica, a exclusão. Eu gosto muito de falar para os alunos, e eu acho que é importante a gente falar dessa violência sutil que acontece dentro das escolas. E vocês, como professores, às vezes na sala de aula a gente nota os alunos, por exemplo, quando vão fazer um trabalho, eles vão se organizando os grupos e tu vê alguém lá sozinho. Aí eu digo para os alunos sempre assim, observe naquele colega que quando vocês vão constituir os trabalhos, eles estão lá sozinhos no canto deles, de repente, um ou outro aluno, de repente eles estão lá sofrendo exclusão de alguém que a gente não sabe, porque às vezes o líder, o agressor, ele vai manejando a situação, porque ele é inteligente para isso, tá? Às vezes a gente acha que só tem 11, 12 anos, mas não, eles já conseguem perceber essas questões, e eles vão coordenando o grupo para que fique sempre aquela pessoa sozinha. Então, a exclusão também é um tipo grave de bullying que às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Por quê? Porque nós temos muitas agressões físicas e verbais, que são aquelas mais visíveis para nós, né? Mas a exclusão, ela é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, assim, principalmente na sala de aula. E aí a gente tem agora, que potencializou, né, principalmente no pós, né, que não é pós ainda a pandemia, o cyberbullying. Ele não é um tipo de bullying, tá? Ele é um outro tipo de violência, porque ele inicialmente começou a se falar que o cyberbullying era um tipo de bullying, mas como ele é tão diferente e envolve em outras questões, ele está sendo estudado de forma separada. Então, como vocês sabem, são as agressões que acontecem no mundo virtual. E aí a gente tem um problema gravíssimo, e ele tem sido tratado como um problema mais grave que o bullying, que é um fenômeno que vem sendo estudado lá desde a década, fim de 70, início de 80, porque as mensagens, elas se propagam de uma forma assustadora. Quem aí na sua escola não vivenciou uma situação dessas, de ter vídeo, de ter mensagem de aluno, e aquela coisa assim, a gente não consegue, às vezes a gente não consegue parar o fluxo de mensagens, né? E muitas vezes não se sabe nem quem é o agressor. A gente tem casos, inclusive, com vocês eu consigo falar, mas com os alunos a gente às vezes nem potencializa isso, né? Nem fala sobre, mas a gente tem muitos casos de suicídio de jovens por causa de situação de cyberbullying. E é muito frequente, né? Porque eles não sabem como lidar, às vezes é um vídeo ou mensagens constrangedoras. E, bom, a gente teve um aqui uns anos atrás, né, na Serra, eu acho que foi, que a mãe da menina ajudou a menina a criar um perfil falso, passando por um menino, falaram com pediram amizade ali, enfim, para essa outra colega dela, e aí se passando por um namorado, enfim, aí depois que a menina ficou seduzida e envolvida por ele começou a mandar ela se matar, porque falando um monte de coisa para ela, e ela realmente se suicidou, porque é assustador, né? Enquanto antes no bullying, a criança saía da escola e se sentia segura em outro contexto, né? E o sofrimento voltava por ter que voltar à escola, mas quando ela saía do portão, as agressões elas cessavam. No cyberbullying a gente não tem isso, né? E às vezes é uma combinação dos dois,
do bullying passa para o cyberbullying ou vice-versa. E aí, então, essa forma de violência, assim, dentro da escola, eu acho que é algo que a gente precisa falar todo dia, né? E como eu vou falar ali no final, a gente não precisa de um projeto contra a violência, ou de um projeto de bullying e cyberbullying para todo dia reforçar, né, algumas questões de violência, de convivência, né? Principalmente falando de jovem, né, da questão da rede social, que eles precisam ser vistos, que eles precisam dos likes, que eles acham que like é amizade, né, e que a gente sabe que não é, e todo dia a gente tem que reforçar essas questões, assim, principalmente falando do uso da internet ou questões relacionadas ao cyberbullying. Essa é uma pesquisa que saiu, foi feita em 2019, antes da pandemia, mas ela já é assustadora. E aí, se a gente for pensar pós-pandemia, possivelmente eles vão fazer a pesquisa nesse ano. É uma pesquisa feita pelo IBGE, tá? Com quase 160 mil estudantes de todos os estados brasileiros, escolas públicas e escolas privadas. 23% dos estudantes afirmaram que se sentiram humilhados pelos colegas nos últimos 30 dias, e os percentuais foram mais altos entre as meninas. Papel de agressor, 12% haviam praticado algum tipo de bullying contra o colega, e os meninos mais do que as meninas. 12% de agressores é muito. Se a gente for pensar que um agressor tem mais do que uma vítima. Então, os números lá em 2019, antes da pandemia, já eram assustadores. E os instrumentos que eles usam para mensurar, eles são bem bons, porque eles analisam a frequência. Então, é um dado bem de se pensar. Pode estar subestimado, inclusive, esse número, porque muitos adolescentes não entendem que o que eles fazem é uma agressão. 13,2% já foram ofendidos nas redes sociais, e as meninas mencionam os ataques, né? E os motivos mais frequentes, que são tudo aquilo que a gente sabe: a aparência do corpo, a aparência do rosto, cor, enfim, são questões que a gente estão relacionadas a bullying, cyberbullying, violência escolar, e que a gente precisa trabalhar todos os dias. A gente não precisa falar de bullying. Se a gente falar de outras questões relacionadas a preconceito, ao corpo, né, a essa noção que a gente tem distorcida da sociedade, a gente já está conseguindo prevenir situações de violência escolar. E aqui, para mim, o último dado é o mais chocante, né? Que quase 22% dos participantes afirmaram que a vida não vale a pena. Nós estamos falando de crianças e de adolescentes que recém estão começando a sua vida e que tem muito pela frente. Então, é claro que a gente sabe que durante a adolescência surge um pouquinho dessas questões de quem eu sou na vida, né, qual é o meu lugar, e que pode gerar um pouquinho de ansiedade. A gente ainda percebe que esse número, ele é muito alto, falando de jovem. E o que a gente pode fazer? Então, a gente está vivendo num momento bem tumultuado, assim, bem conturbado, né? A gente está voltando, a gente tem muitas questões, né, sociais, enfim, e que afetam, né, o nosso dia a dia de trabalho. Como é que a gente vai dar conta disso, mais todo o conteúdo que a gente tem, mais a defasagem de aprendizagem que a gente está percebendo nos alunos? E eu estive um período esse ano numa escola, no início do ano, sei bem como é que é, a gente passei por todo esse início ali, e sei de toda a complexidade que está sendo esse retorno. A gente está em julho e a gente ainda está tentando se organizar, né, para poder, para o trabalho da gente, para a gente perceber algum retorno no trabalho da gente, assim. Eu sei que tá bem complexa a situação. E aí, o que a gente faz no dia a dia, assim? A gente precisa, todo dia, por exemplo, assim, aqui temos professores de geografia. Foge muito do tema violência na escola com o conteúdo que eu tenho do dia a dia. Mas, às vezes, a gente... há algumas atitudes, alguns encaminhamentos da gente no dia a dia, eles já nos ajudam, sem que a gente precise desenvolver um projeto ou uma aula específica, tá? O que a escola como um todo
precisa fazer. Daí eu não falo só de professor, a gente fala de a equipe diretiva, fala até nós ali da secretaria como um suporte, porque a gente sabe que a escola sozinha ela também não vai dar conta. Então, a gente precisa sempre desenvolver relações positivas. O clima escolar, o que é o clima escolar? É toda a instituição. A gente está falando de violência escolar e ela envolve muitos fatores, tá? Às vezes, a forma de organização da escola, a forma de organização do trabalho da gente, ou questões assim da estrutura, elas influenciam diretamente, né? O todo da escola influenciam diretamente nas situações de violência. Grazi, diga. Assim, tô falando agora, me fez lembrar de uma situação, né? Início do ano, os estudantes falando na aula de geografia sobre a questão da Ucrânia, da Rússia invadindo, aquele soro, que absurdo, tu viu as cenas, né? Tá, vamos começar a aula, daqui a pouco vinha alguma fala bem agressiva, né? Daí eu sempre fazia um link, olha o que vocês estão falando, preocupados, indignados com a Rússia, mas olha como vocês estão se tratando, né? Então, acho que também, assim, desnaturalizar algumas falas em aula, né? E principalmente sobre a questão que está falando aí, sobre a questão do ambiente escolar, me veio a questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Porque nenhuma escola consegue desenvolver habilidade socioemocional, de empatia, respeito, né? Se a própria escola não é um ambiente assim. E às vezes começa na equipe diretiva. A equipe diretiva não tem não age de forma harmônica com os professores, que acabam reproduzindo nos estudantes, né? Eu lembro de uma escola particular que eu trabalhei anos atrás, que a equipe diretiva estava sempre em cima dos professores, e data, e não sei o quê, e daí os professores iam para os alunos, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e os alunos começaram a ficar super com questões de ansiedade, e chegava na orientação, falava, eu não aguento mais, é muito trabalho, e daí a orientação chegava e dizia, professores, assim, ó, vamos ver alguma maneira que essa trabalho interdisciplinar para diminuir, primeiro ano do médio tem mais de 15 disciplinas, e daí os professores não conseguiam ver uma maneira, porque eles não estavam num ambiente que era acolhedor para eles. Então, eles reproduziam aquele ambiente. O que eu falo é que a gente fala sempre assim, a violência, o professor sozinho, ele não vai conseguir sanar, ele vai conseguir, assim, ó, mediar algumas situações, a gente vai conseguir fazer um trabalho em sala de aula que dê algum resultado. Eu trabalhei bastante, assim, quando eu estava lá na escola João Paulo, logo que eu comecei, eu caí de paraquedas numa escola e eu não sabia lidar com aquelas situações, e como português a gente tinha um pouquinho de carga horária maior e às vezes é mais fácil de trabalhar, a gente foi fazendo projetos, enfim, mas ele depende do todo. E a nossa sociedade, a gente acaba naturalizando as questões de violência. O que a gente sempre reforça é que quando a gente vai trabalhar com violência escolar, que seja o mínimo, a gente não pode naturalizar, né? E aí é claro que quando a gente está falando também de violência, a gente também não precisa manter um diálogo, até coloquei ali, manter um diálogo aberto. E às vezes a gente na pressa de querer resolver a situação logo, ou inclusive terminar o conteúdo que a gente começou, porque essa é uma ansiedade que a gente tem também, porque a gente precisa dar conta daquilo, a gente sabe disso, né? A gente acaba passando e deixando algumas coisas passarem. Eu acho que nesse atual momento que a gente está e que as coisas estão muito potencializadas, a gente não pode deixar mais passar, assim, nem que a gente perca, falando entre aspas, perca aquele tempo para resolver aquela situação. E aí, aqui, ó, o quarto item... Só para corroborar com o que tu falou. Vai lá, pode ir. Eu faço parte aqui de um grupo, né, de pesquisa na Unicinos. Eu represento a parte aqui da SME, né, a parte de Canoas, que é é sobre o ERER, né, a questão da educação étnico-racial no Vale dos Sinos, né. Então, tem 5 pessoas aqui de Canoas, aqui da nossa rede municipal, que estão participando. E uma das falas lá que eles mostraram no vídeo era uma sugestão de intervenção se acontecesse algo de racismo na escola. E a pessoa ali que estava no vídeo mostrando para nós, né, falou que não deveria ser utilizado assim, fazer uma fala com toda a turma, mas somente com a vítima e o agressor, no caso, ali, a pessoa que falou aquilo.
E daí, na semana seguinte, teve uma outra atividade, eles estavam divididos em grupo, e daí aquilo ali voltou à tona, e metade achava que era correto, né, que não deveria ser feito uma fala com todo mundo, porque poderia dar mais raiva no agressor, né, e assim foi indo. Daí o que deu para notar foi o seguinte, a forma de intervenção da escola frente a alguma situação se dá muito pelo histórico da escola. Por exemplo, uma professora trabalhava numa escola onde eles têm a cultura de paz é algo que perpassa todas as disciplinas. Ela começou a falar como era a escola dela, sobre a questão, sim, de homofobia, questão ética, assim, era aquela escola dos sonhos, sabe? Então, era uma escola aqui do Vale dos Sinos, eu não lembro qual cidade. Então, assim, era uma escola dos sonhos, uma escola assim que qualquer fala dela não era uma fala isolada de um professor, que isso também é uma questão muito difícil, né? Tu vai falar com questão de homofobia, é a professora de história tal que falou. Tu vai falar da questão étnica, é a professora de religião, de ensino religioso, né? Não é algo de toda a escola, né? E daí fica muito complicado. Então, assim, até a forma de que a gente vai intervir tem muito sobre o perfil da escola, né? Se a escola trabalha isso ou não trabalha isso, porque às vezes até mesmo a questão da violência escolar é um assunto que nunca foi tocado pela escola, né? Não, é assim, é complexo demais, né? E às vezes a abordagem, ela não pode ser a mesma, dependendo tu tá na mesma escola e acontece a mesma situação, a abordagem é diferente. Então, a gente precisa sempre parar e pensar um pouquinho qual é a melhor forma. Uma forma totalmente errada quando a gente fala de bullying ou qualquer outra forma de violência. E vamos falar pela gente. Estamos furiosos com alguém e nos colocam frente a frente. Isso é a pior coisa que tem quando tu vai lidar com uma situação de violência. E dentro da sala de aula pode ser a mesma coisa. Nós temos 2 alunos, ou um agressor e uma vítima que não consegue se defender. Nós estamos falando de alguém que está fragilizado física ou emocionalmente, e temos um agressor. Se a gente colocar frente a frente, a gente vai piorar tudo. E mesmo expor na sala de aula. Então, é algo que a gente precisa. Obviamente que na sala de aula, às vezes, a gente não vai conseguir resolver, mas a gente tem que entender a situação e levar para alguém, para um encaminhamento, com o orientador, mas a gente não pode esquecer aquela história. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu mestrado ali no La Salle, eu fiz a análise, eu comparei violência doméstica e bullying. Qual era a percepção dos adolescentes sobre as relações entre a violência doméstica e o bullying? Então, eram crianças que tinham adolescentes que tinham sofrido violência em casa e eram vítimas ou agressores na escola. E uma vítima de violência doméstica e também era vítima de bullying na escola, ela me contou uma situação de manejo errado que foi feito, e não é por maldade, gente. Às vezes a gente não sabe, a gente quer tentar resolver o problema, da melhor forma possível, mas a gente às vezes não sabe como. E aí chamaram as agressoras e a vítima numa sala só e fizeram uma cariação. E aí é claro que a vítima, a gente estava falando de bullying, temos uma desigualdade de poder, alguém que não consegue se defender, e temos os agressores que estão numa situação de superioridade. Aí a menina se sentiu totalmente constrangida, disse que não tinha sido agredida, então, né, fez o contrário, né, falou o contrário do que ela estava vivenciando, só que depois, nesse mesmo dia, fora da escola, as agressoras pegaram ela e bateram nela, fora do ambiente escolar. Então, às vezes, um manejo errado numa situação, ela se torna muito problemática, né? E aí a gente precisa, primeiro, entender que a gente não junta esses dois atores, porque eles estão... A gente, quando a gente briga com alguém, a gente não quer ver a pessoa. Por que quando 2 crianças brigam, a gente bota um na frente do outro e manda resolver na hora? Então, a gente não faz isso, nem na sala de aula, nem em lugar nenhum. Assim, confrontar agressores, aquelas crianças que estão naquele momento de raiva, é a pior coisa que tem, né? Então, na sala de aula, quando isso acontece, o que a gente pode fazer é tirar, separar, e normalmente, assim, tu tá pronto para pedir desculpa, porque não adianta tu obrigar a criança a pedir desculpa, o adolescente, se ele não quer naquele momento, né? E aí a gente vai fazendo um trabalho com essa criança, com esse adolescente, até ele entender que o que ele fez foi errado, ou enfim, para que depois a gente possa fazer essa mediação, né? E para que eles possam
não precisam se tornar amigos, mas desde que a violência cesse. Então, infelizmente, não existe uma fórmula mágica, né? Como o Rodrigo falou, às vezes uma mesma situação, ela pode ser trabalhada de formas diferentes. Eu já tive turmas também, vou dar um exemplo, assim, eu fiz um textinho uma vez no início do ano, quem sou eu? E aí a criança podia escrever o que quisesse. E um aluno escreveu um texto dizendo que ele estava muito triste de ter que voltar para a escola, que ele estava muito angustiado, porque ele ia passar por toda aquela situação de bullying de novo pelos colegas. E aí ele escreveu assim, ó, e para fingir eu dou risada. Ele tinha os agressores, que eram amigos dele, e praticavam bullying com ele por anos, e ele fingia que ele achava legal, enfim, mas que ele estava extremamente angustiado. Isso foi no primeiro dia de aula, tá? E aí, o que eu fiz? Eu jamais confrontei os dois. Eu comecei a desenvolver um trabalho na sala de aula durante todo o ano letivo sobre violência. Comecei em violência comunitária, falando da comunidade, do mundo, e depois eu fui chegando no bullying. E aí, no final, os alunos deram palestras para os crianças menores da escola, enfim. Aí, no final do ano, pedi de novo para eles escreverem o mesmo texto, mas eu nunca cheguei e falei diretamente com esses agressores ou com essa vítima. Eu fui empoderando a vítima, mostrando o quanto ele era importante naquele ambiente, enfim. E aí, no final do ano, ele escreveu a mesma carta, dizendo que tinha sido o melhor ano da vida dele e que ele tinha feito muitos amigos, enfim. A gente até escreveu um artigo sobre isso, posso até mandar para vocês depois, que é o professor como um tutor de resiliência. Às vezes, a gente acha que o nosso trabalho não está sendo importante. E uma fala com o aluno, um diálogo que a gente tenha com o aluno no momento que ele está fragilizado, ele pode fazer toda a diferença na vida dele e às vezes a gente não vai notar. Mas ele é importante. Por isso que eu coloquei ali, a gente tem que manter um diálogo aberto, né? Tentar manter aquela horizontalidade, eu sei que é difícil, às vezes a gente está com a turma, e já aconteceu comigo, inclusive no início desse ano, a turma pegando fogo e tu acaba querendo estourar, já aconteceu comigo, assim, e aí um aluno me disse, tu não vai fazer nada, Sora, eu disse, eu vou ficar bem em silêncio aqui, porque se eu falar alguma coisa vai ser pior. Aí, quando a gente está num momento assim, a gente chama alguém, porque se a gente está naquele momento que a gente vai estourar e que a gente percebe que a gente não vai conseguir ter um diálogo, a gente chama uma pessoa para intervir, porque a gente está naquele. A gente tem o direito de sentir raiva, tem o direito de sentir medo, eles são sentimentos que a gente vive todo dia. O que a gente tem que fazer é aprender a manejar as nossas emoções para que a gente não, muitas vezes, não piore a situação, né? Às vezes é difícil, eu sei, mas são coisas que a gente vai tentando. E aí, oferecer apoio a todos, e a gente tem uma mania de, muito assim, ó, o autor de bullying, ele é um carrasco terrível, uma criança ali que está praticando bullying, e a gente já pega aquela antipatia, principalmente se a gente vê aquela vítima de bullying tão fragilizada. Mas a gente não pode esquecer que o autor de bullying, ele é uma vítima também, né? De alguma coisa que está errado ali, né? Ou aprendeu errado na família, ou vive uma situação de violência doméstica e é na escola que ele vai descontar todo o ódio que ele sente. Foi o que uma vez um aluno me disse, nessa mesma pesquisa do mestrado, que ele apanhava muito em casa e ele precisava descontar a raiva que ele sentia. Então, os autores de bullying, eles precisam muito da nossa atenção. E, às vezes, o que acontece, se a gente conseguir puxar eles para o nosso lado e botar eles como protagonistas, ajudar em alguma coisa, eles podem mudar a atitude, desde que a gente não ignore, não exclua ou não trate como um vilão, né? Porque ele também precisa da ajuda. E ali eu botei testemunha. Testemunhas são aqueles que veem as situações de bullying ou violência e não fazem nada por muitos motivos, tá? Ou eles não fazem nada porque eles têm medo de se tornar uma vítima, ou eles não fazem nada porque eles... Só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, eu vim para casa para ter silêncio, e aí tocou... Ai, gente, desculpa, daí toca o interfone e o cachorro late. Aí a gente...
Desculpa. Eu até me perdi. Tá, das testemunhas. Aí a gente acaba envolvido somente em quem é vítima e em quem é agressor, mas aquele que enxerga, se ele contar, a gente vai conseguir resolver um monte de casos que a gente não enxerga. Então, a testemunha, sempre quando a gente faz trabalho de bullying e cyberbullying, as testemunhas, elas são extremamente importantes para a gente fazer um trabalho. Ou seja, vocês precisam contar para um adulto de confiança. E aí vocês mesmos, professores, podem ser esse adulto de confiança deles, para que possa resolver a situação. Uma coisa que a gente nunca promete é o silêncio, tá? É um segredo entre nós. Não existe segredo entre nós quando a gente está falando de uma questão de violência. Então, se um estudante for falar para vocês e pedir segredo, tu conversa e explica a situação, diz que é uma situação grave, que tu pode até deixar anônimo, não dizer que foi aquela criança que viu, ou enfim, mas que o silêncio, ele não pode ser usado assim como uma barganha, tá? Então, é importante que a gente traga esse tipo de estudante para nós, assim, para que a gente possa minimizar muitas situações de violência. Ali eu já botei debaixo, né, presenciar cyberbullying, contar a um adulto. É importante também sempre falar isso, né? Se não tem um adulto na família, tem um adulto na escola. Falar sempre sobre bullying e cyberbullying. Não precisa ter uma aula específica. Às vezes, como o Rodrigo falou ali, né? Surgiu a questão da guerra na Ucrânia e os alunos estavam agressivos entre eles, porque eles têm opiniões diferentes. Aí nós estamos falando de conflito. E aí o conflito, ele se torna uma violência quando um está querendo impor a sua vontade ou a sua ideia sobre o outro, e aí tu pode aproveitar até esse momento para falar dessas questões de violência que acontecem na escola. Então, a gente não precisa ter um projeto, claro que um projeto é muito legal, mas às vezes a gente não consegue, ou uma atividade específica. No dia a dia, como a gente tem vivenciado isso em todas as disciplinas, a gente consegue resolver muitas situações e mostrar que nós estamos abertos para aquela escuta. Falar sobre bullying, já coloquei, não punir autores e não se penalizar com as vítimas. A vítima não precisa de pena, tá? Ela precisa de apoio, de suporte, dizer para ela que ela é coitadinha, ai, pobrezinha, vai passar, não resolve, tá? Ela tá em sofrimento, e se a gente dizer para ela que ela é coitadinha, que ela precisa, que a gente mostre pena, é pior. A gente precisa empoderar essa vítima para que ela não seja mais uma vítima, né? Então, ela não sendo, o agressor vai parar, porque o agressor percebe quando aquela pessoa já não é uma vítima dela. Então, a gente precisa empoderar e não penalizar, enfim, tá? Não confrontar, já falei, né? Autores e vítimas, conversar sempre com as famílias, né? Para a gente entender todo o contexto, porque a gente às vezes tem uma situação específica de violência na escola, mas é algo que vem lá da família. Nós ali nesse programa que a gente está desenvolvendo, a gente também vai fazer atividades com as famílias, porque o que a gente tem percebido é que elas têm vindo de casa, as famílias e as crianças e adolescentes, com uma fala muito agressiva, né? Então, a gente já tem feito esse trabalho, sábado até a gente conversou com algumas famílias de primeiro ano, e que se notou assim que está potencializada essa questão para que a gente possa trabalhar junto. A gente não consegue prevenir violência na escola se na família a questão dos maus tratos ela é presente, né? E a gente às vezes confunde os maus tratos com a forma de educar, e aí ali é sutil, né? E é claro que a gente precisa prestar atenção em todos os alunos. Todos eles são importantes, todos eles merecem atenção. Como lidar em sala de aula? A gente nunca deve ignorar uma agressão, seja a forma de exclusão, seja agressão física, seja agressão verbal. E aí eu botei entre parênteses mitos, né? Porque a gente tem muitas questões que envolvem o bullying, né? Por exemplo, a gente fala muito,
Ai, não dá bola, vai passar. Eu passei por isso e não morri. Eu adoro falar desse mito, assim. Ai, eu passei por isso e não morri. Então, tipo assim, tu vai passar também. Primeiro, nós estamos falando de pessoas diferentes, convivências diferentes, né? E aí, assim, tem muita gente que diz isso, assim, ah, eu passei por isso e não morri, mas é cheio de problema lá na vida adulta. E tem muitos estudos feitos com adultos que passaram por situação de bullying e hoje vivem ainda problemas de ansiedade, outros problemas relacionados à violência que sofreu lá na escola. Então, assim, a gente não pode ignorar ou fingir que não viu. Qualquer situação de agressão, ela é extremamente importante de ser observada e, se necessário, se a gente não conseguir fazer uma abordagem na sala de aula, a gente então encaminha a situação para orientação, enfim, para alguém da equipe diretiva, para que a gente possa resolver essa situação. SD não dá bola vai passar para um aluno que está em sofrimento por ter sido agredido, por menor que seja a agressão que a gente acha que seja pequena, ela não é. Ela é bem importante. Toda forma de agressão, ela deve ser vista sempre. A gente tem que ter regras claras de não tolerância à violência. Então, quando eu falei ali que a escola tem que ter regras, a sala de aula também tem que ter. Vocês podem até fazer uma lista de combinados com eles, do que acontece se quebra essa regra, né? Porque a gente não pode tolerar o mínimo de violência. Eu sei que a Escola Paulo Freire, a Maitê, a orientadora, ela está fazendo a prática dos círculos, e ela fez as combinações com alguns alunos, e uma das combinações tem sido essa, assim, né, de não tolerar a violência. Tentar aplicar a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, até já passei o livro, assim, se vocês quiserem, eu tenho o PDF, que foi até o professor da Escola Paulo Freire que conseguiu, o PDF para nós, assim, ele é um livro que ele muda a vida da gente depois que a gente lê, e não é só para sala de aula, é para as nossas relações todas, assim, que a gente tem na vida da gente, assim, casal, amizade, trabalho, enfim. A gente trabalha com a observação, com o sentimento. Tem uma professora com a mão levantada daí, não sei qual é o momento mais oportuno para ela. Pode falar, Eliane, fica à vontade. Oi, Grazi. Então, eu queria entender essa parte, né? Tu disseste que a gente não pode confrontar a vítima com o agressor, né? Eu não sei se isso é só naquele momento que eles estão com sangue quente, assim, ou porque em que momento eles vão poder, então, cada um dá a sua versão, mas em separado, porque até que ponto daí não vai ter, de repente, assim, um vai falar coisa que não aconteceu. E segunda pergunta tu disseste para não punir, né, claro, nem a vítima e nem o agressor. Mas aí agora tu coloca que a gente não pode tolerar a violência. Então, de que maneira a gente vai coibir esse não punir? Eu não entendo o que é um não punir, se não vai ter nenhuma penalidade assim, para o agressor. De que forma, então, ele vai se conscientizar? Tá, a punição é que a gente fala de punição às vezes, vou dar um exemplo, a expulsão, por exemplo, né? A gente fala de uma punição que não vai trazer nenhum benefício para aquele estudante, para que ele possa, para que a gente não gere mais raiva nele. É óbvio que a gente tem que ter algumas sanções, a gente tem que chamar a família, enfim, mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente não pode gerar uma situação, provocar uma situação que gere mais raiva nesse aluno, porque ele já está com muita raiva, né? E que se torne algo mais violento depois. Eu dei aquele exemplo lá, né? Que não foi uma punição, mas que os alunos foram chamados e a violência piorou. Então, a escola cria regras, e a gente precisa de regras, para eles saberem que eles não podem fazer o que eles querem. Mas é uma punição no sentido daquilo que a gente sabe que a gente está fazendo mais uma forma de agressão, e não é algo para que ele possa refletir
sobre aquilo que ele está fazendo. Já vi abordagens, por exemplo, que eu achei bem interessante, de agressores que pedem para ele ser monitor no recreio e observar as crianças. Essa é uma forma interessante de tu abordar com o agressor para que ele perceba, né, reflita o que ele fez, sobre o que ele fez, sem que ele seja punido e gere mais raiva nele. O que a gente precisa é fazer um trabalho para conscientizar esse aluno de que o que ele fez é errado. Qual foi a primeira? Me lembra de novo? Não, eu entendi. A primeira pergunta. Nossa, já me esqueci também. Então, me perdi aqui, eu estou na sala dos profs, agora tá o recreio, né? Mas eu queria compartilhar com vocês, assim, que eu tenho trabalhado, né, na minha disciplina de projeto de vida, a comunicação não violenta, que é um trabalho que a Ana, a orientadora, já vem fazendo aqui na escola também. Então, isso é uma coisa que está sendo bem bacana, porque os alunos já estão eles mesmos percebendo, assim, nas falas, né? Quando eles se excedem em muitas situações de que existe essa comunicação violenta entre eles, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem achado bem interessante, inclusive agora a gente está para começar a Feira de Ciência amanhã, as apresentações, e aí abrimos algumas linhas de pesquisa e tivemos vários grupos interessados aí em fazer a pesquisa sobre comunicação não violenta, inclusive extrapolando um pouco os limites do espaço da escola, assim, alguns grupos trazendo para as relações amorosas, assim, fazendo pesquisa quantitativa, né? Entrevistando pais, enfim, professores, entendendo que uma comunicação violenta, ela pode, né, evoluir para uma relação abusiva depois. Isso. Então, isso tem sido bem bacana, assim. Queria compartilhar com vocês. Eliane, claro, eu mencionei a Maitê aquela hora, mas a Ana, ela né, a gente já conhecia o trabalho dela sobre a comunicação não violenta, ouvi falar muito, e que bom ouvir isso de ti, assim, que tu já tem esse trabalho, inclusive a gente pode depois conversar em off, assim, que a gente está com algumas ideias para o nosso programa, já fica aqui o convite para ti fazer algo com a gente, para vocês duas fazerem algo com a gente sobre isso, porque ela muda a vida da gente, assim, por isso que eu falei, a gente precisa ler para a vida, né? Sobre comunicação não violenta. Eu sou aprendiz, né, gente? Eu estou aprendendo esse campo novo aí, mas eu estou disposta a aprender mais. Então, o que tiverem para contribuir também, a gente vai gostar muito de te ouvir falar. A gente se abraça e aceita, né? Mas eu acho que todos nós somos aprendizes aí, né? Isso Eliane, mesmo. A tua pergunta antes era sobre o confrontar agressor e vítima, ali, Samuel nos relembrou ali. Isso. O que a gente faz? Naquele momento ali da situação que a gente presencia, a gente conversa primeiro com um, depois com o outro, para não acontecer aquilo que eu falei antes, da vítima se sentir amedrontada e negar a situação. É claro que os diálogos, cada um vai dar o seu ponto de vista, e tu que trabalha com comunicação não violenta, tem esse conhecimento, do tipo, cada um vai defender o seu, né? E às vezes a situação ela é potencializada para o lado da vítima, minimizada. Então, o que a gente faz é, primeiro, conversar separado e perguntar se eles estão prontos para conversar junto. E, às vezes, a conversa junto, ela não é adequada, nem se eles disserem que estão prontos, porque a situação bullying são situações repetidas, intencionais. A gente tem aquele agressor que está ali, ó, se sentindo poderoso, e ele não tem medo, o agressor, ele não tem medo dos adultos, e ele vai enfrentar. E nós temos alguém totalmente fragilizado, né? A vítima de bullying, ela pode estar sofrendo ansiedade, depressão, autolesão. A gente tem muita relação entre autolesão e vitimização por bullying. Então, a gente está falando de duas pessoas totalmente diferentes. E é claro que, de repente, essa mediação final, ela não possa ocorrer. Tudo depende
de quem são esses adolescentes, quem são essas crianças. Mas no momento atual, em nenhum caso se recomenda, até com criança pequena, assim, quando eu era vice lá da escola, a gente tinha muito situação de briga pós-recreio, vocês todos devem viver isso todo dia. A gente primeiro sentava, botava um longe do outro, e até conversar, e depois pergunta, tu está pronto para conversar com teu colega e pedir desculpa, sim ou não? Não, eu não tô. Então tá, então depois tu pensa, reflete, isso. Eu li esse livro, Vanessa. Eu li esse livro, muito bom. Reflete e depois tenta voltar ao assunto. Só a gente não pode esquecer que a gente fez essa combinação e a gente vai ter que voltar nesse assunto depois. A Vanessa botou ali no chat, esse livro tem nas escolas, isso mesmo. Eu li esse livro, Vanessa, e eu achei bem interessante para trabalhar com as escolas. A gente pode até fazer um projeto em cima deles, assim, se o pessoal topar, a gente faz juntos para trabalhar com os alunos. Se tu tá trabalhando, Vanessa, a gente pode conversar também e fazer algo legal, assim, em cima desse livro, que é um livro que as escolas têm disponíveis. Sim, eu comecei recentemente com o 8º ano, até tem outras professoras que daí estão trabalhando na aula de ensino religioso, conceitos, assim, de bullying, cyberbullying, trabalhando com filmes, né, e aí, em contrapartida, os alunos estão amando esse livro, acharam uma linguagem super fácil. Triste é saber que alguns dizem que se sentem, digamos assim, se solidarizam com o personagem por passar por isso, né, dessas situações, né. E a rede social, por incrível que pareça, os alunos hoje cada vez mais tiram fotografias que eles escondem o rosto, então é uma coisa a ser trabalhada. Eu achei o livro ótimo, assim, para discutir de uma forma mais leve, né, a situação. Eu acho que é um livro ali para 7º ano para cima já dá, né, Vanessa? Isso. Pelo que eu li trabalhando dele, com o assim. 8º, né? O 8º, trabalhar com o 7º ano também. É uma linguagem bem tranquila, assim, de trabalhar. A gente pode pensar em algo aí. Eu li esse livro lá na Escola Guajibiras. Eu acho que é isso que é importante, né? Quando a gente trabalha essas temáticas, né? Não só com relação à violência, mas trabalha as temáticas emergentes da nossa escola, a gente faz eles se sentirem presentes, né? Ressignifica tudo aquilo que a gente está fazendo no nosso trabalho, né? Isso então, mesmo. Se a gente tivesse ali tocado adiante, a gente não teria, né, trazido esse estudante para a aula, para nossa realidade, né? A gente nem conheceria o nosso estudante, a gente dá aulas para o 6º, 7º, 8º e 9º, se forma e a gente não conhece ele, não sabe o que ele sente, o que ele passou, né? Então, acho que isso é importante. Esses relatos aí das colegas são super importantes por isso, né? E eu acho que a questão ali da questão do punir ou não punir, algo que tu trouxe, que é das regras claras de não tolerância à violência, é uma forma de construir essa punição, né? Então, assim, se a escola ali, o grupo de professores, a orientação, a equipe toda, né, acaba construindo o passo a passo do que pode ser ali, qual o caminho, até mesmo os professores saberem o que fazer, né, numa situação de violência em sala de aula, né? Se isso é bem construído e todo mundo sabe o que fazer em frente a uma situação, todos os professores têm a mesma postura, isso dá uma mensagem para os estudantes, né? Então, acho que isso é importante. E a fala de vocês me fez lembrar que eu acho que é isso que a gente pode levar para as equipes diretivas, né? Vocês aí em sala de aula, nas escolas, podem levar para as equipes diretivas, né? Que principalmente questão de disciplina, né? Que uma briga, por exemplo, é algo que é o dever da direção da escola, né? A gente ali, enquanto professor, a gente vai lá, separa, porque a gente está no meio, é algo automático, mas quem cuida disso é a direção, né? E eu lembro de uma escola particular aqui, de Canoas, né? La Salle de Canoas, eu trabalhei anos atrás ali, e teve uma situação de bullying antes de eu trabalhar, bem forte, assim, com uma estudante, e a escola não esperou isso se espalhar, virar uma característica. Foi algo forte como estudante, e a escola abraçou isso. A diretora da escola fez um projeto anti-bullying, e ela entrava periodicamente, assim, digamos, 1, 2 vezes
por trimestre nas turmas de todas as turmas de anos finais, ensino médio, com uma atividade que ela construiu lá do projeto anti-bullying e ela ia lá praticava, né? Então também dá para levar assim, tá? O que a equipe diretiva vai fazer? Por exemplo, nós temos escolas de Canoas em que a questão da violência durante todo esse ano letivo foi um grande problema. Tá, então não é só uma questão de aconteceu uma briga ali, não, é uma realidade da escola. Então o que a equipe diretiva vai fazer? Então vocês, professores, podem levar. Esperamos da escola um projeto, orientação, direção, supervisão. A gente espera que em um mês vocês apresentem aproveitem uma reunião, alguma coisa, vamos construir juntos. Se eles não, às vezes a orientação pode não ter ali um suporte sobre isso. Eu trabalhei anos com o primeiro ano do fundamental, agora eu estou aqui com uma situação de anos finais. Então nós, professores, nós somos especialistas na nossa comunidade escolar. Então a gente vai aqui construir junto. O que a gente pode fazer? Quais são as causas, né? Então, assim, levar isso como a escola, uma instituição que busca soluções, né? Rodrigo, é importante a gente lembrar que nós temos uma lei federal anti-bullying, gente. É a lei de 2015, ela vai fazer 7 anos, é uma lei específica que determina que escolas, clubes e agremiações desenvolvam programas anti-bullying nas escolas. Muita gente não sabe nem que a lei existe. Nós temos também uma alteração no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, que determina que as escolas devem desenvolver programas e projetos que promovam a cultura da paz e digam não à violência escolar. Ai, que ótimo, Amanda, que ótimo. Eu fico muito feliz, assim, de ver o pessoal trabalhando e a gente precisa disso, assim, sabe? E é claro que o que o Rodrigo falou, a gente precisa de um engajamento de toda a escola. Existem programas anti-bullying no mundo inteiro, né? A gente começou lá na década de 80, na Noruega, após 2 casos de suicídio, e hoje, desde a década de 80 até hoje, é uma política pública, faz parte do currículo escolar, que é o meu grande utopia, assim, que tenha um programa que faça parte do currículo, para a gente ver a importância do tema, e a gente precisa trazer isso, assim, e é óbvio que quanto mais gente envolvida, funcionário que fica ali na merenda, que trabalha com o aluno todo dia, que ficam ali na porta dos banheiros na hora do recreio, observando, então, assim, a gente precisa envolver todos, e é claro que a equipe diretiva ela tem o conhecimento do todo. O que a gente pode fazer é ir até fazer propostas mesmo, né, de um desenvolvimento de um trabalho coletivo. Só falando um pouquinho do programa que a gente está desenvolvendo, que logo vai chegar para vocês, que se chama Tempo de Cuidar, que é sempre tempo de cuidar, né? A gente vai trabalhar com formações de gestores sobre o tema, formações de professores, formações com grêmios estudantis, para a gente trazer essa gurizada, desenvolver o protagonismo e o engajamento escolar. Lembrando, protagonismo e engajamento são ferramentas poderosas na prevenção do bullying, tá? Então, algumas coisas, assim, a gente já está começando a trabalhar. Estamos indo em escolas, fazendo fala com os alunos. E outra coisa muito importante, assim, que eu queria dizer, que a gente falando de punição e como a escola vai lidar, a gente, não aqui em Canoas, eu tenho um amigo que é promotor em Porto Alegre, e ele está me dizendo que está chegando muito processo de família contra escola em relações a situações de bullying e cyberbullying. Algumas escolas que estão sendo esses processos avaliados, as escolas que estão tem algumas escolas sendo punidas por negligência, né, de deixar passar, de não fazer um encaminhamento adequado, estão perdendo o processo. A gente está falando aqui de grana, né, que a escola está tendo que pagar para as famílias uma indenização. Outra coisa, quando eu falo com os meus alunos, eu acho que é algo que vocês podem fazer e eu posso mandar para vocês, eu falo das responsabilizações legais, tá? Porque a gente falou da punição, que a punição ela é algo que gera mais raiva, mas quando a gente está falando com prevenção, o aluno ele também tem que ter consciência do que o ato dele que ele faz tem consequência, tá? E uma delas eu mostrei vários artigos assim do código, dizendo assim, ó, se tu faz isso, tu pode ser penalizado por isso, e é claro, como eles são menores, envolve a família, então a gente fala de normas da sociedade, que eles não podem fazer o que eles querem, né?
Ah, sim, a guarda tem ido nas escolas, que é bom também, né, esse trabalho que a gente tem, o Gonzaga, que vai muito nas escolas também, né, falar sobre a violência escolar. Mas é importante eles terem essa consciência, principalmente quando a gente está falando ali de 7º para cima, que eles já têm uma maturidade ainda maior, eles podem sofrer as consequências, né? E é claro, quando a criança ela não tem muita noção, 8 anos, 7 anos, a família já tem que saber disso. Então, eu sugiro muito, até vou mandar para vocês o livro depois que vocês leiam esse livro. Então, é Observação, Sentimento, Necessidade e Pedido. E aí, eu tenho aqui algumas sugestões, tá? Esse livro aqui, eu tenho ele em PDF também, que ele se chama Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio da Minha Memória. Quando a gente fala que a gente trabalha bullying, uma etapa foi observar o recreio da escola. Então, eles eram os observadores, eles foram naqueles 20 minutos com uma prancheta, anotaram algumas coisas que eles queriam ver e foram para o recreio. E aí eles voltaram chocados, porque eles nunca tinham sido observadores, eles eram alunos no recreio. E aí eles contaram muitas situações que eles perceberam de crianças se agredindo, de crianças solitárias, crianças brigando no refeitório, enfim. E aí eles tentaram buscar uma solução. Nós somos adolescentes, a gente sozinho não consegue buscar uma solução, então nós vamos sugerir para a direção da escola algumas coisas que a gente acha que podem melhorar. E aí eles escreveram uma carta para o diretor da escola dizendo, olha, acho que a gente poderia fazer isso, isso e aquilo. Isso a gente está desenvolvendo o engajamento. Por quê? Porque a escola é deles. A gente não deve tomar tudo, né? Nós ali como os detentores, os alunos só têm que obedecer. Eles estão envolvidos na violência. Por que a gente não coloca eles como protagonistas de prevenção à violência? Que é algo que a gente pode ir construindo na sala de aula, né? Com esses alunos. Observa isso, faz um trabalho de bullying, observa teu colega que está sozinho, enfim. Essa foi uma tarefa. A outra foi trabalhar com empatia, e aí a empatia, ela é dizem que depois do amor, ela é a habilidade, né, socioemocional mais importante que a gente tem. E para prevenir situações de bullying, ela é fundamental. Por quê? Porque autores de bullying, já está confirmado, né, por muitas e muitas pesquisas, que autores de bullying, eles têm pouca empatia ou não desenvolveram essa habilidade, tá? Então, assim, quando eu estou conversando com estudantes e falo sobre alguma situação de violência ou coisa assim, eu digo assim, exercita a empatia. Naquele momento, tu vai parar, antes de tu cometer alguma agressão, tu vai parar e tu vai tentar te colocar no lugar do outro. Se tu conseguir te colocar no lugar do outro e vivenciar aquilo que tu pretende falar, se tu pensar assim, eu não queria para mim, eu não vou fazer para o outro. Isso é empatia. E a gente tem que levar para a vida da gente isso, né? É a arma mais poderosa que a gente tem para a prevenção da violência escolar ou para evitar que um conflito se torne uma violência. Para e pensa se que o que tu vai fazer seria bom para ti, né? E aí a gente trabalhou muito isso eu até tenho uma dinâmica, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois, sobre empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro e ver o sentimento do outro, tá? Então, a gente pode trabalhar com temas relacionados e não só falar de bullying, da doença, né? Aí a gente fala em psicologia positiva, que a gente enfoca nos aspectos positivos, né, das pessoas, quando a gente fala sobre empoderamento, fala sobre até as questões, né, da mídia, de como a mídia enxerga a gente, qual é o corpo perfeito, falando das meninas, né, que não existe um corpo perfeito, enfim, são temas que a gente consegue empoderar aquele aluno para que ele não se torne uma vítima de bullying, tá? E aí, voltando no livrinho, esse livro, ele é maravilhoso. Ele é de um autor indígena, que se chama Daniel Munduruku,
E aqui eu botei um breve resumo, né? Ele conta situações de bullying que ele sofreu no período da escola por ele ser indígena. E ele sofria muito porque chamavam ele de índio, né? No sentido pejorativo do termo. Ele saiu de sua aldeia, foi morar na cidade com a família, e ele vivia em extremo sofrimento por causa na escola, por vivenciar essas situações de bullying. E aí ele tinha muita raiva por ser quem ele era, tá? Raiva de ser índio. E aí tudo mudou quando ele voltou na aldeia dele, que é no povo Munduruku, e teve uma conversa com o avô dele, que é o avô Apolinário. E o avô dele mudou totalmente a visão que ele tinha sobre si e sobre as suas origens. E aí, a partir daí, os dois se tornaram grandes amigos. Eu não vou contar o livro, obviamente, né? E o avô Apolinário dá importantes lições de vida para Daniel. Ele tinha raiva de ser quem ele era, e quantas vezes a gente não viu isso em sala de aula, de alunos que sentem raiva por ser daquele jeito, porque queriam ser de outro, né? Já que a sociedade criou um padrão e ele não está naquele padrão, e aquilo gera um sofrimento, né? E aí, Daniel, então, fez um mergulho na sua história e conseguiu, né, se transformar. E aí a gente fala de resiliência, né? Resiliência não é uma capacidade, ao contrário do que todo mundo diz por aí, né? Resiliência é uma habilidade, né? É um construto que a gente adquire em determinados momentos da vida da gente, que a gente transforma uma situação de dor e sofrimento em um aprendizado. Não quer dizer que tu superou aquilo, ou que, eu esqueci, não. Tu muda, né? E aí, isso é resiliência, e o Daniel, ele mostra de uma forma muito bonita como transformar uma situação dolorosa em uma autoaceitação. Sugiro para todo mundo, assim, eu li 5 vezes, eu choro todas as vezes que eu leio. E aí a gente pode trabalhar com todas as áreas, tá? O que pode ser explorado no livro? A gente pode fazer ficha de leitura, não é roda de leitura ali, é roda de conversa e reflexão, pesquisa histórica, visita à aldeia indígena. Aqui eu coloquei para vocês... O resumo está focado no tema bullying e na superação das dificuldades de Daniel, mas claro que inicialmente a gente faz uma introdução sobre quem é o povo Munduruku, que o autor pertence, por que ele tem esse sobrenome, que é o mesmo nome da aldeia dele. Os estudantes podem fazer abordagens diferentes sobre cultura, religião, modo de vida, inclusive, né, no momento atual que a gente vive, podemos falar de marco temporal, podemos falar da situação toda que envolveu os indígenas durante a pandemia, até para a gente se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que a gente consegue exercitar a empatia, a gente consegue muito prevenir situações de violência, empoderar. Deixa eu olhar aqui, empoderar os estudantes, né, em relação às suas próprias vivências. Poxa, é uma história real, é uma história que tem um início tão triste e que no final ele dá uma lição tão importante para nós, assim. E o interessante é que é um livro fininho, tá? E a gente pode até fazer uma leitura por semana. Vai lá para o pátio da escola, faz um círculo. Eu fiz isso com os meus alunos no ano passado. Faz um círculo com eles e lê junto o livro, né? Depois eles vão respondendo questões, enfim. Aqui eu botei um exemplo de ficha de leitura. Eu tenho até todas as fichas. Quem quiser, depois eu passo. E aqui eu tenho um trechinho que eu trouxe que eu achei bem bonito. Até vou ler para vocês. Você viu o rio, é um trecho do livro, tá? Olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso. Perseverança para ultrapassar todos os obstáculos. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar. Não importa o que tenha de fazer para isso. Então, a gente pode até usar esse trecho assim, e pensar em tudo, né? Porque ele mandou o Daniel olhar para o rio e ver o que o rio ensinava, né? Então, quer dizer que a gente vai indo no curso da gente, que a gente tem as nossas dificuldades, mas que a gente vai chegar lá no final, né? E é claro que quando a gente fala em chegar lá no final, superar tudo, a gente está falando de rede de apoio. A gente está falando de pessoas importantes na vida de adolescentes para que eles superem a situação de violência. Toda vez que a gente passa por uma situação,
eu vou falar de nós, professores, enfim, alunos, a gente precisa de alguém na nossa vida. Pode ser uma pessoa só, mas ela precisa estar presente, a gente precisa de rede de apoio, tá? E aí isso a gente também tem que desenvolver nos alunos, a importância da amizade. Diferente de amizade de rede social, que a gente tem lá 1000 curtidas, né? Ficam brigando ali pelas curtidas, pelos views, enfim. Não é essa a amizade. É a amizade ali do dia a dia. Alguém com quem contar. Isso é algo que a gente precisa também estimular no dia a dia da sala de aula. Então, às vezes, até um trabalho em grupo, né, que a gente tem, que a gente faça, a gente já está conseguindo desenvolver ali a habilidade da comunicação, da amizade, enfim, tá? Essas questões, elas todas podem ser trabalhadas com esse livro também. Os alunos podem pesquisar sobre os povos indígenas, podem conscientizar para a importância de preservação de áreas de demarcação, debater sobre marco temporal, enfim, ali falando de áreas de história, geografia, ou língua portuguesa, faz a ficha ali com o projeto de vida, faz a ficha, reflete sobre as vivências de Daniel, pode até consultar, ver quem ele é hoje, né? Fazer um contato com o Daniel, porque Daniel é uma pessoa muito solícita, até quando eu fiz o projeto, eu marquei ele ali no Insta, que depois eu passo para vocês o canal ali que eu estou começando a desenvolver, ele curtiu, então, assim, é uma pessoa super aberta até para vocês poderem mandar os trabalhos dos alunos, enfim, fazer algo nesse sentido. Daí aqui a gente pode falar sobre bullying, autoconhecimento, rede de apoio, resiliência, pode trabalhar 1 ou 2 capítulos por sala de aula, e aqui algumas reflexões que dá para fazer, tá? Por exemplo, resiliência, que eu falei para vocês, né? A resiliência, a gente tem um ponto de virada, tá? A gente sai daquele sofrimento e vai para uma mudança positiva. Quando que aconteceu isso com o Daniel? Daí vocês vão falar inclusive assim, ó, falamos de avô, falamos da importância dos nossos ancestrais, né? Da importância dessas pessoas que elas são importantes na nossa vida para a gente mudar situações, né? Muitas crianças vivem com os avós hoje. Por que eles são importantes para nós? Já fala das relações positivas na família, pede para conversar com um familiar mais velho, para saber como é que era no tempo dele, enfim, dá para fazer chover, né? Quais são as aprendizagens que ele adquiriu? Porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala que a gente aprendeu alguma coisa, né? E aqui, autoconhecimento, ó, você se enxerga ou enxergava como alguém com preconceitos contra os indígenas ou contra pessoas que são diferentes de nós, né? E se a resposta for sim, o que fez mudar o comportamento? Botei aqui, diferentemente dos indígenas, nós não vivemos e somos identificados pelo povo a que pertencemos, mas também vivemos com pessoas que são importantes para nós e nos ajudam a construir quem somos. Você sente isso? Você se sente pertencente a algum grupo ou ligado a pessoas com quem convive? Porque nós somos seres sociais e nós precisamos identificar essas pessoas. Também fiz isso na minha intervenção, um encontro específico sobre rede de apoio, em que os alunos construíram a sua própria rede. Então, eu fiz losangos com eles coloridos, pedi para eles botarem a imagem deles no meio, e em volta deles, todas as pessoas importantes. Poderiam nomear, poderiam escrever só o grau de parentesco, ou não, se não for ninguém da família, para eles perceberem quem eles têm de importante, ou tiveram, pode ser pessoas que faleceram, ou tiveram de importantes na vida deles, porque isso é um fator protetivo. Pessoas que possam cuidar da gente quando a gente precisa, tá? Então, quando a gente fala de bullying, de cyberbullying, violência na escola, a gente também fala sobre rede de apoio, que eu coloquei aqui, tá? E é claro que vão surgir experiências de bullying, relações entre os colegas, e a gente escuta, a gente tenta mediar, às vezes vão vir alguns conceitos errados, né? Foi brincadeira, daí tu explica que brincadeira é quando todos se divertem, quando tem uma pessoa que não está satisfeita já não é mais. Então, vou dizer assim, é um livro que vocês podem até trabalhar o ano todo ele, ainda vai faltar tempo, porque ele é extremamente importante. E claro que vocês podem trabalhar questões relacionadas a bullying específico, quem da definição do conceito, enfim. Tá? Então, tem bastante coisa aqui que dá para trabalhar. Aqui eu trabalhei com os alunos da EJA,
E eu acho muito importante também quando a gente fala até de autoaceitação, assim, né? Um lugar de pertencimento, o que é ser alguém na vida? Daí eu peguei esse postzinho aqui do IFE Obscuro, que eu adoro, as coisas deles são muito boas. Estudar nunca deveria vir associado com esse negócio de ser alguém na vida. Todo mundo é alguém na vida, todo mundo importa. Estude para mudar o mundo para melhor, não para se achar melhor que todo mundo. Então foi um projetinho que eu desenvolvi, assim, 2, 3 aulas com eles, e que eu trouxe questões importantes, porque às vezes, assim, principalmente quando a gente fala de estudantes, às vezes na distorção idade série, que eles já estão ali com autoestima, né, sem nada de autoestima, porque eles se sentem fracassados, porque alguém diz para eles que eles ainda não são alguém na vida, né? A gente já nasce, a gente já é alguém na vida. Então, trabalhando essas questões, depois eu disponibilizo para vocês a apresentação, tá? Com tudo isso aqui, porque eu não vou ler para vocês agora. Mas, enfim, trabalhando essas questões, a gente consegue empoderar estudantes para que eles possam não se envolver em situações de violência. Tá? Então, quando a gente fala de bullying, vou repetir, a gente não trabalha apenas só questões de bullying, cyberbullying, a gente trabalha também de quem nós somos, de onde viemos, a quem pertencemos, a importância de eles entenderem que a comunidade deles é importante no mundo, né, porque às vezes eles vivem na periferia e acham que ele é o pior lugar do mundo, e que eles nunca vão ser aceitos porque eles são dali. Não, a gente precisa desenvolver essa autoestima neles, assim. E eu trouxe depois essa imagem aqui, né, que é bem interessante, que ela fica o tempo todo pensando em ser alguém na vida, e aí acaba lá, né, os túmulos dizendo, ser alguém na vida. Tu passa a vida inteira pensando que tu não é alguém na vida, e tu trabalha, e não é aquilo, e não é aquilo, e tu deixa de ser quem tu é para te agradar alguém, e aí acaba que tu não fez nada, não agradou ninguém, não foi feliz. Então, esse tema, ser alguém na vida, quando a gente fala de adolescência, ele é extremamente importante. Se você não estudar, não vai ser ninguém na vida, não vai ser alguém na vida. Se você não acordar cedo e trabalhar, não vai ser alguém na vida. E aí eu trouxe essa reflexão e foi bem interessante. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum. Interessante, Rodrigo. Depois eu dou mais uma lidinha ali. E aí aqui eu tenho um outro... que a gente pode trabalhar, projeto de vida e ensino religioso sobre preconceito. Eu trouxe essa letra, né, de música, que se chama A Barreta, né, do Igor Canário, e aí ele fala um pouquinho isso, né, se meu traje te incomoda, lá no gueto eu tô na moda, se minhas gírias te ofendem, todos lá me compreendem. E aí ele fala, quem vê cara não vê coração. Então a gente tira a questão do estereótipo, de que tu precisa te encaixar num padrão, e se tu não te encaixa, tu não é ninguém onde tu vive. Essas coisas, assim, a gente precisa tirar de dentro da escola também, né, desse imaginário que eles têm, né, e que destacar que todos eles são importantes. E aqui ele fala, preconceito gera violência. Então, a gente pode trabalhar isso também, né, a questão de preconceito, que pode se tornar, que é uma forma de violência, né, enfim. Essa música aqui tem muita coisa que a gente pode abordar. Tem uma prof com a mão levantada, Grazi. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pode ir, Eliane, fica à vontade. Grazi, desculpa, estou te atrapalhando aí. Não atrapalha, né? Não, fica à vontade. Então, tá falando dessa coisa do pertencimento, né? Daí eu estava lembrando, uma das coisas que eu tenho trabalhado também nas minhas aulas de projeto de vida é a questão de autoestima deles, né? E aí eu acabei tendo contato com um vídeo que foi produzido pela Dove, aquela marca de cosméticos, que mostra... Eu até fiz uma dinâmica assim, com um grupo de professores, e foi bem legal, né? Porque mostra assim, eles contrataram um cara do FBI para fazer retrato falado de mulheres a partir do relato delas, né? Elas se relatando como elas se enxergavam, só que elas não sabiam do que se tratava. E aí elas chegavam num lugar e se descreviam, e ele fazia o retrato delas, e depois outra pessoa
falava dessas mesmas mulheres, né? Então, ele fazia 2 retratos falados, um a partir da sua visão e outro a partir do relato de outra pessoa. E, no fim, tinha a exposição que mostrava, então, como a pessoa se enxergava e como que outras pessoas as enxergavam. E eu passei esse vídeo para as minhas turmas e foi bem bacana, assim, porque eu quis salientar para eles de que muitas vezes eles se pautam assim por coisas, né, pequenos detalhes que os incomodam, né, e isso eu me incluo, né, a gente se coloca nessa mesma condição, porque a gente às vezes se coloca tão para baixo por pequenas coisas, por pequenos defeitos, por um cabelo branco, enfim, por um cabelo que a gente não gosta, por estar uns quilos acima, e a gente deixa de olhar para o todo, né? Coisas que não fazem tanta diferença assim para os outros e que para nós às vezes parece ser tão maior. Então, essa coisa da gente também se olhar com outros olhos e tentar se valorizar mais, né? Trabalhar um pouco mais nossa autoestima e essa coisa de pertencer também aos espaços, né? De se achar merecedor por estar em lugares de conquista, né? Uhum. Então, acho que tem a ver com o que tu está falando também. É perfeito, Eliane, teu trabalho, porque ele vem muito ao encontro do que a gente que trabalha com intervenção anti-bullying propõe, tá? A gente fala exatamente isso, do empoderamento, da forma como eu me vejo, né? Porque o agressor, às vezes, ele pratica com base no físico, né? Porque ele acha que tu não te encaixa no padrão que ele entende que é o ideal. E se a criança ou adolescente ele se empoderar, se aceitar, tiver autoestima, esse agressor não vai vir para o lado dele, não. Então, são formas que a gente chama de formas indiretas, mas que isso é prevenção do bullying, tá? Então, esse exemplo que ela deu é claríssimo, assim, de trabalhos que a gente pode fazer. Então, são coisas relacionadas à prevenção da violência, e não necessariamente a gente precisa falar na palavra violência quando a gente está trabalhando com os alunos, a gente pode falar outros temas. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava numa escola que a gente está indo em algumas para entregar uns formulários, que a gente vai fazer vai aplicar uns questionários com alunos sobre violência escolar. Cheguei numa escola, estava uma professora, talvez ela até esteja aqui, fazendo uma atividade com os alunos em cadeira de roda, passando por obstáculos na escola, assim, eles simulando, assim, e alguém tentando ajudar. Isso é empatia total, gente, né? Então, a gente trabalha empatia, a gente está conseguindo trabalhar prevenindo situações de bullying. Muitas vezes o que a gente faz, a gente não pensa, isso eu vou ajudar a prevenir bullying, mas a própria atividade já provoca uma conscientização para outras coisas que acontecem. Então, eu achei bem legal essa atividade, e ela, devo dizer, né, que ela é importante para a gente prevenir situações de bullying na escola. Empatia, trabalha empatia em tudo, gente, que ela é, assim, uma ferramenta poderosa. Tem um videozinho na internet que eu usei também, que dá para usar com eles para debate, que é um animadinho, assim, com um animal e um pescador, enfim, que é legal. Então, tem várias coisinhas que a gente pode, às vezes, pode nem ser, assim, nada a ver com a aula da gente, mas se vocês pegarem 5 minutos da aula, fizer um exercício de respiração, todo dia uma coisinha, já faz toda a diferença no trabalho da gente, não precisa ser, assim, a aula toda, né? Às vezes que nem a Eliane falou, um videozinho, alguma coisa que traga para motivar. Daí aqui eu tenho algumas questões que a gente trabalhou sobre preconceito, né, com os alunos em relação a essa música. E aí eu botei aqui, que eu já falei com vocês, né, sobre outros temas relacionados à prevenção da violência. Empatia, respeito às diferenças, sentimento de pertencimento à escola, engajamento nas tarefas. Às vezes tu pega até aquele aluno que a gente considera terrível, ou que é um agressor, ou que pratica violência para o nosso lado, para ajudar a fazer alguma coisa, envolver ele nas tarefas, porque daí ele percebendo que aquele lugar é dele, ele vai recuar, né, nas situações de violência. É claro que às vezes ele precisa de outra ajuda, precisa de uma ajuda psicológica, mas é um caminho, né, para a gente começar alguma coisa. E aqui algumas dicas de filmes, séries, livros e textos,
Contador de Histórias, que é um filme brasileiro maravilhoso, que dá para assistir, acho que é acima de 13 ou 14. Extraordinário, 7 minutos depois da meia-noite, que é estratégia de coping, que é estratégia para lidar com a agressão, isso é interessante também. Cobra Kai, Atypical, classificação 14 anos, mas dá para usar uns trechinhos, né? O Atypical é um menino que ele é autista. As Vantagens de Ser Invisível, maravilhoso, que também é um pouquinho mais de idade. Os livros da série Diário de um Banana. Quem tiver 6º ano e quiser trabalhar esse tema, eu até tenho um projetinho pronto, assim, que eu trabalhei com os alunos, é bem legal. E lendas africanas, elas são maravilhosas também. Ubuntu, que fala sobre respeito e cooperação. Então, a gente tem, assim, infinidades de textos e materiais, assim, que a gente pode trabalhar, que a gente não trabalha diretamente a questão da violência, mas que a gente trabalha com a prevenção da violência. E acabamos, peraí, volta aqui. Esse é o link de presença. Vou postar aqui, vou postar. Tá. E aqui eu coloquei meu e-mail. Se quiserem o meu WhatsApp também, coloco à disposição. E esse é o canalzinho que eu estou fazendo no Instagram, que é pessoal, assim. Então, eu boto, às vezes, informações conceituais, de bullying, de violência, dicas de aula, dicas de técnicas para trabalhar com alunos. Estamos desenvolvendo projetos com alguns livros até infantis, quem trabalha com os menores. Enfim, a gente está num começo aí, mas se quiserem seguir, dar uma olhadinha no material que tem, ou mandar um e-mail, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Tenho material, sim. Peraí. Não sei se alguém tem algum comentário. Por onde tu pode compartilhar, Grazi, esse material? Tudo no Drive. Tu pode me passar. Eu tenho o Drive do Projeto de Vida de Ensino Religioso e posso criar um de História e Geografia, que daí eu acho que fica mais fácil de passar para os colegas. Eu posso passar tudo, o Rodrigo fica à vontade para passar a apresentação, é só baixar o PDF. Se vocês tiverem alguma ideia e quiserem fazer um projeto juntos, falando também no programa que a gente está desenvolvendo, o Tempo de Cuidar, a gente vai fazer esse trabalho também, e a gente quer vocês têm trabalhos maravilhosos nas escolas, e a gente quer muito que vocês participem desse trabalho com a gente, desenvolvendo projetos. A gente pode até fazer juntos os projetos. Eu tenho um livro, vamos desenvolver alguma coisa. Se quiserem que a gente vá na escola para conversar com os estudantes, a gente vai em várias escolas e vamos seguir nesse trabalho, também estamos à disposição. Enfim, tudo que vocês precisarem em relação a esse tema, nós estamos aqui para ajudar todos vocês, tá, gente? Também até, né, para que a gente possa, ao máximo, assim, minimizar esse tipo de violência na escola, e a gente sabe que a gente reduzindo violência escolar, a gente melhora a aprendizagem, a gente melhora um monte de coisa, assim, que está relacionado a esse tema. Ok, Grazi, muito obrigado. Acho que, assim, deixou a gente com uma boa base aí para dar novos passos na escola, né? E com certeza, assim, a gente saiu mexido, né? Agradeço também aos colegas que se inscreveram aqui no chat, os que abriram aqui o áudio e falaram, né? Porque acho que é bem importante para a gente, porque a gente faz muito, né? A gente trabalha muito, né? A nossa rede aqui tem a felicidade de ter um grupo de professores excelente, né? Ainda mais aqui, modéstia à parte, né? A área das humanas para mim, é a melhor área que tem, né? Então, assim... Eu vou, só para a gente finalizar aqui para o registro do trabalho da Grazi, né? Eu vou pedir que abra a câmera aqui para a gente fazer um registro, né? Agradecer bastante, pessoal, e pode contar com a gente, e principalmente vocês que estão aí trabalhando, o pessoal quiser fazer um relato de experiência, às vezes não é uma formação inteira, mas são uns minutos ali para que isso vai ajudar a florescer os colegas, né? Nós temos aqui... Por favor, quem tiver projetos, aí está o meu e-mail para a gente poder trocar uma ideia para as formações futuras do nosso programa. A Eliane, a Iris, eu sei que trabalha muito, a Cris lá no Guaju trabalha muito, muito, muito essas questões. Alguns eu conheço já, né? E sei que trabalham, então vamos trocar umas figurinhas, a gente vai precisar de vocês para trabalhar com os profs
Então, a gente pede muito, assim, a colaboração de vocês. E logo nós vamos mandar um formulário online para todos os professores da rede sobre violência escolar. A gente vai pedir muito que vocês preencham, porque para nós vai ser um bom diagnóstico do que a gente deve fazer daqui para frente, tá? Então, faz parte desse programa também, equipe diretiva vai responder, professor e aluno, para a gente fazer um bom diagnóstico aí relacionado à violência escolar. Olha só, Rodrigo e Grazi, eu queria fazer eu não sei se talvez essa seja uma demanda de outros colegas, né? Mas eu sinto muita falta de ter uma formação mais na área, assim, próxima à psicologia, ou da gente ter alguém da psicologia para nos falar, porque já que a gente está abordando essas temáticas em projeto de vida, questões de autoconhecimento, questões assim, eu já me deparei em muitas turmas com alunos que desabam durante a aula, né, porque simplesmente se sentem tocados a falar, enfim, e eu acho que isso, de alguma maneira, eu me sinto feliz por conseguir abrir essa possibilidade, só que chega um momento que também o meu conhecimento sobre isso, ele esgota, entende? Então, eu vejo que dentro das escolas, as equipes assim que tentam trabalhar com isso, né, que tentam fazer esse espaço de escuta, a gente se sente meio que sobrecarregado, porque não dá conta de tudo. Eu me sinto com um conhecimento muito superficial do assunto, então eu também não sei muito bem como lidar, acabo absorvendo muita coisa e depois também não sei como trabalhar isso comigo. E vou para casa com isso assim, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Enfim. Eliane, então, bem eu importante. sinto muito essa necessidade da gente ter um olhar para nós nos fortalecermos, nos prepararmos, assim, tecnicamente, digamos. Enfim, estou compartilhando aqui com vocês, porque eu acho que talvez seja demanda de outros colegas. Deixa eu te tranquilizar, Eliane, assim, a gente vai falar quem cuida do professor, né? Em relação, assim, o professor lida todo dia com a questão da violência, mas aí quem é que vai cuidar dele? E aí a Eliane falou também da psicologia, então, assim, enfim, a gente já fizemos um contato inclusive com a própria Universidade La Salle, para a gente, até com curso de psicologia, enfim, a gente está com esse olhar no programa, tá? De fazer formações, trabalhando essas questões, inclusive trabalhando com os próprios professores, porque a gente sabe que as demandas são muitas e que, como tu falou, a gente sai da escola, a gente não esquece o que aconteceu ali e a gente entra em sofrimento muitas vezes, porque a gente não tem o conhecimento para lidar. É exatamente o que tu falou. Então, esse programa, ele é um programa para o ano todo, e a gente vai trabalhar todas essas questões no programa, e acredito que também aqui pela escola de formação, o pessoal já deva também, a gente vai trabalhar juntos, na verdade, né, Rodrigo? É um trabalho coletivo, mas sim, estamos já com esse olhar, tá, Eliane? Grazi, o CAPES aqui do lado, né, o CAPES eu fui ali esses tempos para conta de uma escola onde os alunos pediram para trabalhar questões de depressão, ansiedade, e eles ficaram super contentes, assim, que eles querem muito um trabalho próximo da escola, né? Só que agora, como eles estão com uma apresentação na Vila Mimosa, agora está bem sobrecarregado. Então, assim, eles querem fazer formação com as orientadoras, então o CAPES aqui do lado é um bom parceiro. Isso. Quando eu dava aula de ensino religioso, uma vez eu entrei em contato com estudantes de psicologia que estavam terminando a graduação, e eles fizeram também um trabalho na escola, exatamente por esse sentido que a Eliane trouxe, que nós somos professores, né? Então, tem um limite ali do nosso conhecimento. E até mesmo da nossa capacidade, da nossa habilitação, né? Então, é importante isso. Aí te tranquiliza, Eliane, assim, o teu trabalho está excelente. Abrir esse momento, esse espaço, fazer os teus alunos se sentirem tocados é muito importante, né? Então, isso já é de grande valia, né? Uma coisa importante a gente falar é que a gente nunca deve se culpar. A gente faz o possível todos os dias. Então, sair com sentimento de culpa, de que a gente não fez o suficiente, a gente tem que parar com isso também. A gente faz mais do que o suficiente. Só que algumas coisas a gente não consegue fazer sozinho, né?
Obviamente, a gente precisa de uma rede atrás da gente. Então, nós estamos pensando nisso, né? É claro que os frutos, eles vão ser colhidos muito mais, não é momentâneo, né? Quando a gente fala em questão de violência, é um progresso. Então, por isso que a gente está falando de um programa desenvolvido durante todo o ano letivo, né? Então, é algo contínuo. E é óbvio que a gente está olhando para essas questões, nós estamos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria da Saúde, com outras instituições, então vamos trabalhar bem em rede para que a gente possa oferecer esse suporte para vocês, tá? Mas o que vocês precisarem, assim, para o momento, estamos à disposição sempre de vocês, tá? Ana, pode tirar a foto aí para nós, né? Para a gente encerrar. Essa formação foi ótima. Eu vou só verificar se deu certo, só um minutinho. Enquanto isso, muito obrigado, Grazi, colegas, obrigada, ficarem aqui gente. até o final. E a gente está aí nessa rede de apoio, né? Então, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente se ajudar, né? A gente vai isso mesmo. Crescendo junto, né? É uma formação e autoformação, a gente vai crescendo juntos. Estamos muito juntos, obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Ótimo recesso a todo mundo, né? Bom descanso. Não peguem uma folha no recesso. Por favor. Não peguem uma folha, esqueçam que são professores, pessoal. Isso mesmo. Tá? Então, assim, descansem, desopilem, né? Que vocês são muito merecedores. Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada pela formação. Tava ótimo. Obrigada, colegas. Tchau, obrigada. Obrigada, viu? Tchau. Até. Obrigado, Ana. Obrigado, Grazi. Foi ótimo. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Vamos nos falar amanhã, tem de novo. Sim. Tchau, tchau.